Saudações a todos os que assistem este vídeo, esta palestra que nós estamos fazendo para a comunidade espírita Nova Era de Jequiriçá, Bahia. É com muito prazer que nós estamos fazendo e um assunto muito interessante, um assunto que realmente eu escolhi a dedo porque é um assunto realmente tem um pouquinho de polêmica, um pouquinho também de interesse muito grande para as pessoas entenderem de como é que funciona, como é a visão espírita desse tema e como também a gente pode realmente criar técnicas, desenvolver técnicas que nos ajudem a atender a esta questão. Ou seja, a autodefesa energética sutil, as técnicas para um corpo fechado. Eu quero começar compartilhando já aqui alguns slides com vocês, né? E aí eu mostro aqui já essa revista espírita, né? Que é de veiculação nas bancas, né? Que se chama Caminho Espiritual, e que foi que inspirou o tema desse trabalho. Na verdade, tem o título justamente O Corpo Fechado, Como se Proteger das Energias Negativas. O autor é Edvaldo Kruszewski, né? Ele, na verdade, faz um apanhado didático explicando sobre vários temas anteriores que são úteis para a gente entender a abordagem dele do corpo fechado. Primeiro ele faz uma abordagem bem didática falando dos corpos sutis, né, que envolvem o espírito. Eu até prefiro o termo não envolver o espírito, mas que estão associados ao espírito ou que estão emanados, né, manifestados do espírito, né, que esses corpos sutis são manifestações desse ser superior que nós somos. Mas ele fala desses corpos, fala das percepções, fala de como nós transmitimos e recebemos energias, como essas energias chegam até nós e depois de muitos artigos de autores que não são só ele no final faz esse artigo, né, que é o Corpo Fechado, e que trata da questão assim de um modo mais amplo e trazendo informações que vêm do espiritismo, que vêm de outras doutrinas espiritualistas também, tá? Bom, a minha abordagem aqui vai ser espírita, né? E a gente, assim, eu concordo com quase tudo, mas tem algumas coisinhas que talvez eu não concorde muito por conta de uma atualização que precisaria ser feita, levando em consideração o que se sabia no passado, o que se sabe hoje de informações sobre essas energias psíquicas e sobre até a confluência dessas energias com a psicologia profunda, a psicologia junguiana, a psicanálise, etc. Bom, nós vamos começar com o conteúdo espírita. O termo corpo fechado é amplamente difundido na cultura popular brasileira, remetendo à ideia de uma invulnerabilidade mágica ou espiritual contra males físicos, energias negativas, ataques espirituais e até mesmo contra violências materiais. Geralmente associa-se a rituais específicos, amuletos, benzimentos ou promessas que supostamente tornariam o indivíduo imune a qualquer tipo de dano. Contudo, à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e expandida por obras psicografadas, a concepção de corpo fechado adquire um significado muito mais profundo e intrínseco, deslocando-se do ritualístico para o moral e vibratório. Para o espiritismo, a verdadeira proteção não vem de amuletos ou fórmulas externas, mas sim de um estado de harmonia interior e elevação espiritual. Por aí, a gente já percebe a tônica, né, da diferença que no espiritismo é vista essa questão do corpo fechado. A gente entende que não é que no espiritismo não exista o conceito, esse conceito ele é desassociado a alguns rituais que são colocados como necessários para criar um círculo mágico em volta da pessoa, uma esfera mágica em volta das pessoas. Eles consideram que essa prática até pode existir, como a gente vai ver aí em autores que falam sobre isso, mas foge um pouco do nosso controle, que precisaria ter um aprofundamento muito grande no entendimento dessas situações. Claro, isso não está no texto que a gente leu agora, mas eu já estou adiantando para vocês algumas informações que a gente pode trazer de outros autores sensitivos que falaram sobre isso também. Mas vamos seguir. Bom, nas religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda,
Corpo fechado significa um estado de proteção espiritual e energética. Não se trata de uma invulnerabilidade física, mas sim de uma blindagem no campo vibratório do indivíduo contra influências negativas, ataques espirituais, demandas, feitiços e má sorte. Essa blindagem é alcançada através de rituais específicos realizados por sacerdotes, como pais e mães de santo, que podem envolver banhos e ervas sagradas, banhos de folhas, para purificação e fortalecimento do corpo físico e espiritual. Rezas e cânticos, rezos e pontos para invocar a proteção dos orixás, guias e entidades. Firmezas e oferendas para estabelecer e manter a conexão com as forças divinas. Unções com óleos consagrados para selar e proteger os centros de energia do corpo, chakras. Bom, a gente sabe muito bem que praticamente todos os conteúdos existentes nas regiões de matriz africana são corroborados também com o espiritismo, porém as práticas variam um pouco, mudam um pouco, porque mesmo sabendo-se da existência dessas situações, de entidades que podem ajudar, que podem criar vinculações conosco e nos ajudar a beneficiar algumas coisas, essa prática não tem sido utilizada dentro do espiritismo, ainda que a gente saiba que o espiritismo concorda com as possibilidades, concorda com a existência de entidades superiores, porém também se sabe que tanto como no espiritismo como também nessas práticas, as pessoas podem também utilizar para o mal essas energias. Isso acontece tanto com o espiritismo como em qualquer outra religião, mas é uma prática que dentro do espiritismo não tem sido utilizada por conta de muitos utilizarem simplesmente a base do que Allan Kardec traz e não expande um pouco os ensinamentos. Claro que aí a gente vai perceber que cada cabeça é um mundo e cada pessoa pode ter mais abertura ou menos abertura para esses ensinamentos de acordo com seus interesses, suas vontades, suas escolhas espirituais, suas escolhas individuais. Então é interessante a gente entender que existem esses caminhos todos, práticas ritualísticas que são testadas, que são orientadas por entidades, por espíritos, por orixás, por seres que ajudam a gente, são auxiliares invisíveis que ajudam a gente a entender melhor essa energética externa e entender melhor como se proteger de energias dessa, que a gente sabe que as próprias religiões de matriz africanas sabem, têm o conhecimento para emitir energias positivas e negativas para as pessoas, assim como também de proteger as pessoas que recebem essas energias e que não sabem de como elas vêm, de que maneira são e que podem ser protegidas diante delas, para que não sofra consequências negativas diante delas. Bom, aí a gente tem aqui, só para ilustrar, porque o nosso conteúdo, como nós dissemos, vai ser espírita, mas como a origem do tema vem exatamente dessas religiões, Umbanda, Candomblé e tal, a gente tem aqui informações bem interessantes mostrando como que se mostra determinados caminhos que são usados para o fechamento de corpo. Vocês vão ver daqui a pouco que até mesmo na prática espiritual, em alguns livros que a gente tem acesso, que são livros mais científicos, livros que mostram os caminhos que a gente pode ter para criar proteções, as práticas parecem muito, então a gente vai entender aí que são práticas testadas por entidades, por espíritos, que ensinaram aos praticantes das religiões, que nos ajudaram a entender como é que funciona essa questão do corpo fechado. Aí tem a informação aqui: o fechamento do corpo é baseado em um conjunto de atos magísticos que resulta em um corpo protegido. O ritual é feito para afastar o mal, seja espiritual ou físico, ou os dois. Protege contra os ataques dos inimigos materiais ou espirituais, sejam eles perpetrados por facas, armas de fogo, veneno de cobra, cambiás. Cambiás são trocas, barganhas que se faz com entidades, Assim, eu dou isso, você me dá isso, tal. Ou qualquer má intenção contra o indivíduo. O ritual de corpo fechado sobrevive culturalmente através dos séculos, mesmo quando praticado por descendentes de grupos sociais completamente diferentes. É um fio condutor que percorre diferentes tradições religiosas no Brasil. Bom, a doutrina espírita,
não endossa a ideia do corpo fechado como um escudo místico que torna o indivíduo literalmente invulnerável a qualquer tipo de ataque físico ou espiritual de forma mágica. Nesse texto há uma questão aí que eu poderia até dizer que é polêmica, porque a gente também não encontra nas religiões de matriz africana essa informação de que é uma proteção assim permanente, né? É preciso se fazer sempre esse corpo fechado. Então, de certa forma, a gente pode entender que não há uma endossamento, assim, uma busca de confirmar essa forma de proceder para proteger o corpo, o corpo físico, sutis, os corpos sutis, etc. Mas não se nega, porque considera-se que todos os conteúdos, todas as informações que vêm dessas religiões são confirmadas também como existentes, como práticas existentes. A gente vai ver em alguns slides isso sendo explicado de alguma forma mais detalhada. Pelo contrário, ela ensina que a proteção mais eficaz reside na conduta moral, na elevação dos pensamentos e na sintonia vibratória com os bons espíritos. Claro, isso é uma tentativa de tornar mais fácil o caminho, a trajetória, evitar talvez algumas complicações que, por desconhecimento, os espíritas possam não fazer bem, e vinculações com entidades que muitas vezes os espíritas não fazem questão, ou não querem, ou não se sentem muito à vontade. Bom, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, já delineavam os princípios dessa proteção. Ao abordar a influência dos espíritos em nossa vida, ele esclarece que os espíritos inferiores apenas podem nos influenciar e prejudicar se encontrarem em nós uma ressonância com suas próprias imperfeições. Ou seja, precisamos abrir a sintonia, criar a sintonia. Então, praticamente, é como se fosse o contrário. Em vez de a gente precisar de um corpo fechado para se proteger das entidades, a gente naturalmente já teria esse corpo fechado, abrindo brechas para entidades poderem atuar sobre nós, se nós formos fracos ou tivermos dificuldades na atuação ética e moral e nas boas atitudes, etc, etc. Isso tem uma parcela de verdade, porque nós temos um mecanismo, uma natureza psicológica e energética e espiritual que nos garante, de certa forma, já um equilíbrio natural, que nos garante já, de certa forma, também uma proteção áurica, não é à toa que a gente tem uma aura, mas qualquer deslizezinho, qualquer guerra, qualquer briga, qualquer nervosismo que a gente tenha, qualquer situação que a gente crie negativa, pode fragilizar essa aura, pode fazer com que a gente crie uma abertura para a entrada de energias que não são favoráveis à nossa saúde espiritual, energética e até física. Bom, aí a gente pode ver uma ilustração bem interessante que mostra justamente esse contorno aqui, que até na teosofia a gente pode chamar de ovoide, que é utilizado como aura, e que acaba sendo ou não barreira de acordo com as vibrações, as emoções, os pensamentos, as intuições que a gente tenha e gere para que a proteção aconteça. Bom, vamos ver agora algumas passagens espíritas bem diretas dos livros que tocam nessas questões. A força da moral e da prece. A prece é um ato de adoração. Pela prece, entramos em comunicação com Deus. Podemos, pois, orar por nós mesmos ou pelos outros, orar pelos vivos ou pelos mortos. As súplicas a Deus podem ter um efeito direto se tiverem por objetivo a santificação da alma. O Livro dos Espíritos, questão 660. A prece sincera e o cultivo das virtudes elevam nossa vibração e nos afastam das influências perniciosas. Aí já mostra para a gente como a oração, a prece, ajuda a gente a criar esta energia em torno de nós que nos protege de influências negativas. Influência dos espíritos. Os espíritos superiores nos assistem e os espíritos inferiores podem tentar nos perturbar. No entanto, sua influência se dá conforme sua própria sintonia. Os espíritos só atraem os espíritos pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. O Livro dos Espíritos, questão 460. A melhor forma de repelir os maus espíritos é não lhes dar acesso através de nossas próprias falhas morais e vícios. Claro que a gente, quando está falando de ataque psíquico, energia sutil que pode atingir a nós
de maneira negativa e a defesa que nós precisamos ter, não se trata somente de espíritos, podemos ter também isso de encarnados, de seres que estão à nossa volta, pessoas até que têm uma moral elevada, mas elas desconhecendo alguns caminhos, desconhecendo o que podem causar na pessoa, até uma inveja, até um pensamento negativo breve sobre a pessoa pode fazer com que ela emita energias, né, mesmo sem querer. Bom, a caridade como escudo. Fora da caridade não há salvação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. A prática da caridade, do amor ao próximo e do perdão não apenas nos eleva moralmente, mas cria um campo vibratório de luz que repele as trevas. Aí já mostrando uma possibilidade de proteção. A fé que transporta montanhas. A verdadeira fé, aquela que se traduz em atos e em uma profunda confiança na lei divina, fortalece o indivíduo contra as adversidades e as influências negativas, pois ele sabe que não está desamparado. Tudo isso são informações vindas do Pentateuco kardeciano, né? Fluidos salutares e deletéricos, aí já uma perspectiva mais científica. Em A Gênese, Allan Kardec explora a natureza dos fluidos espirituais e sua ação. Ele explica que o perispírito, o nosso corpo fluídico, é intermediário entre o espírito e o corpo material, e é por ele que as influências espirituais atuam, fluidos salutares, curadores ou deletéricos, prejudiciais. Podem ser emitidos por espíritos ou mesmo por encarnados, e o estado vibratório do indivíduo, pelo pensamento, emoção e conduta, determina a sua suscetibilidade a esses fluidos. Então, é como eu disse a vocês, não só a perspectiva moral, energética, que pode trazer uma fragilidade na nossa aura mais sutil, como também atitudes de raiva, de emoções muito assim bruscas, ou também pensamentos negativos, pode fazer com que os nossos corpos menos sutis também abram brechas para a entrada de energias que causem dor de cabeça, problemas de saúde, irritabilidade, estresse, problemas de saúde sérios até, que até a ciência detecta como uma atuação mais dentro do campo das neurociências, porque os corpos sutis são muito conectados mesmo com o nosso sistema nervoso, principalmente o duplo etérico. Então tudo que afeta, né, que seria talvez 75, 80% das doenças que nós temos, vem de uma fragilidade do nosso duplo etérico. E aí a gente sabe que duplo etérico associado ao sistema nervoso acaba a gente encontrando problemas dentro do sistema nervoso cada vez mais crescentes hoje em dia, né? A gente percebendo as neurodivergências, que algumas são transtornos, outras têm que ser entendidas como peculiaridades de como a pessoa age e interage com o mundo, e a gente precisa cuidar disso, saber como essas interações precisam ser trabalhadas, né? Bom, André Luiz também tem algumas coisas a dizer sobre isso. Então, o corpo fechado na visão de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, é o seguinte, são alguns slides, né? As obras psicografadas por Chico Xavier, em especial a série A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz, detalham da forma mais vívida como esta blindagem se manifesta no plano espiritual, completando os ensinamentos de Kardec. Então, se algumas pessoas achavam que não existia assim conteúdo espírita que respaldasse o corpo fechado, a gente vai encontrar aqui, não com o nome de corpo fechado, informações de obras respeitáveis do espiritismo que podem trazer para a gente informações muito úteis. Ainda que tudo que foi dito até agora, que Allan Kardec colocou, não é contrário ao que a gente vai falar agora, daqui para frente. Em Nosso Lar, André Luiz descreve a importância da vibração pessoal e da sintonia para a saúde do perispírito. Os espíritos que vivem em harmonia atraem para si miasmas espirituais e influências negativas, enquanto aqueles que cultivam bons pensamentos e sentimentos vivem em esferas vibratórias mais elevadas, naturalmente protegidos. A obsessão, por exemplo, é descrita não como uma invasão arbitrária, mas como um processo de sintonia entre as imperfeições do obsessor e do obsediado. Então, só aí a gente já percebe que a obsessão é um desses ataques psíquicos mais duradouros, inclusive, que abre-se um portão, abre-se um portal enorme, na verdade, para a entrada de, muitas vezes, mais de uma entidade. Já em Missionários da Luz, André Luiz explicita o trabalho dos espíritos protetores e as técnicas de desobsessão e passes magnéticos. Ele mostra que a assistência espiritual se dá através de fluidos salutares e da orientação moral,
e que a verdadeira defesa é construída pela retidão de caráter. O indivíduo que se dedica ao bem e à elevação espiritual torna-se naturalmente menos vulnerável a ataques, pois seu próprio campo áurico se fortalece. A irradiação de pensamentos e sentimentos elevados cria uma barreira protetora que os espíritos inferiores não conseguem transpor facilmente. Aqui eu quero fazer uma ressalva que, da mesma forma que na medicina, existe a medicina homeopática, que é aquela que atua gradualmente, fortalecendo as defesas naturais do organismo humano, a gente tem a medicina alopática que precisa ser usada em situações muito bruscas, em situações muito críticas, né? E aí, ou como às vezes, ou como a gente pode dizer que a maioria das vezes acontece, quando a pessoa vai no médico já está numa situação crítica, né? Já passou por todos os estágios dos corpos sutis todos e já está atingindo o corpo físico. Então, é preciso que a gente, até às vezes, recorra a situações que são mais diretas, né? No campo vibratório, passes energéticos, ou até proteções, que a gente vai falar daqui a pouco, que não duram a vida toda, mas ajudam a gente a se proteger em momentos que a gente sabe que está fragilizado e que poderá receber energias negativas, certo? Então, assim, por isso que é importante a gente entender essas duas situações, essas duas vertentes. A situação em que a atitude moral, a conduta da pessoa vai fortalecer a aura, mas mesmo uma pessoa com a conduta ilibada, com a conduta muito perfeita, ela vai ter momentos de deslizes. É possível que ela tenha momentos de deslizes, criando raiva com alguma pessoa que fez alguma coisa que ela não gostou e tal. Então, isso tudo exige que a gente utilize algumas técnicas diferenciadas também. Bom, então nós recorremos aqui a um livro de Johnny Fortune, que é muito famoso, Autodefesa Psíquica. Ela traz para a gente informações adicionais muito grandes. Como subtítulo, esse livro tem Como se defender dos ataques de natureza psíquica desencadeados contra nós. Podemos pensar que os relatos dos julgamentos de bruxas são ridículos, com as suas histórias de imagens de cera que se derretiam a fogo lento, ou a crucificação de sapos batizados, ou a recitação de pequenos refrãos. Mas se compreendermos a utilização dos poderes da mente, podemos perceber que esses meios eram utilizados para auxiliar a concentração. Não há diferença essencial entre espetar agulhas numa imagem de cera de um inimigo e acender velas diante de uma imagem de cera da Virgem Maria. Podemos pensar que ambas as práticas não passam de superstição grosseira, mas não podemos pensar que uma é real e potente e negar a realidade e o poder da outra. As armas de nossa guerra não são carnais, poderiam muito bem dizer os praticantes tanto da magia negra quanto da igreja. Olha só que força tem essa fala de Johnny Fortune, né? Porque, ou da Johnny Fortune, não sei como é a pronúncia dela, mas assim, veja que a gente muitas vezes fala, não acredita em feitiço. Poxa, a gente acredita em espírito, a gente acredita em obsessão, a gente acredita em seres que podem emanar energia sobre nós e não acredita em feitiço. Feitiço nada mais é do que um caminho, o uso de determinado instrumental, ferramenta, para o bem ou para o mal de uma pessoa, que chega até a pessoa, aquela energia, né? Você pode magnetizar um objeto, entregar a uma pessoa, e isso ser positivo, servir de amuleto. Você pode magnetizar com sua energia um objeto e servir de algo negativo para a pessoa. Então, assim, tudo isso existe sim. E a gente, acreditando na existência de espíritos, entidades, energias, e acreditando que nós podemos sim nos abater por energias negativas, a gente acredita em feitiço, a gente acredita nessa energética psíquica que atua positivamente ou negativamente. A gente pode até se considerar uma pessoa autoprotegida, e porque eu não penso mal de ninguém, eu sou uma pessoa que não deseja o mal de ninguém, por isso eu devo ter uma aura que me protege. Mas isso é um engano sério, porque a nossa aura não permanece com toda aquela exuberância, com toda aquela capacidade de defesa o tempo inteiro, assim como o nosso organismo, por mais que a gente se alimente adequadamente, por mais que a gente se alimente bem, por mais que a gente até faça exercícios físicos, que também é algo que beneficia muito a proteção humana, do fisiológico, do biológico e do energético, a gente, mesmo assim, está sujeito a momentos em que a nossa saúde se debilita, né? Isso a gente percebe no nosso dia a dia. Então,
Isso acontece da mesma forma com o energético, com o espiritual, com a nossa aura também, tá? Se há um ataque psíquico definido de força suficiente para tornar-se pelo menos perceptível, sonhos característicos começarão brevemente a se manifestar. Esses podem incluir uma sensação de peso sobre o peito, como se alguém tivesse se ajoelhando sobre a pessoa adormecida. Se a sensação de peso está presente, é certo que o ataque emana do local, pois o peso deve-se à concentração de substância etérica ou ectoplasma, e esta é suficientemente densa para pressionar a agulha de uma balança quando é possível capturá-la para medição. Bom, é importante a gente entender aí, assim, palpitação nervosa, que as pessoas sempre associam a uma característica neurológica, etc. Muitas vezes é um ataque psíquico. E se uma pessoa já tem fragilidades e ela está recebendo uma energia de alguém negativa, aquilo fica ainda mais grave, aquilo se projeta de uma maneira mais terrível. Muitas pessoas não entendem por que tem ataques cardíacos. Os médicos não sabem explicar também por que de repente acontece um ataque cardíaco e se a pessoa tem aquela fragilidade há muito tempo ou se a fragilidade não seria suficiente para aquilo acontecer, ou a gente sabe que essa fragilidade está acontecendo de uma maneira contínua e em determinado momento acontece um ataque cardíaco e a gente não sabe muitas vezes se a energia que veio foi de alguém ou se até uma energia ambiente ou uma energia que você não consegue controlar. Eu digo a vocês que às vezes o ataque psíquico não é nem direcionado a gente. Se a gente entra num shopping, a energia é muito entrecortada. E aí a gente está ali com energias que não são sempre positivas, passando por um lugar, por outro. Ou então em lugares assim mais densos, pesados, com energia pesada. A gente chega, se a nossa aura está frágil, a gente vai ser assim realmente afetado de alguma maneira negativa, certo? Então, ataque psíquico é o termo que a gente está usando aqui, né? E a gente encontra nos livros psicografados de Chico Xavier, né, uns insights valiosos sobre a influência das emoções, das crenças na saúde física e espiritual. Em obras como Nosso Lar, Mecanismo da Mediunidade, ele descreve como os pensamentos e sentimentos podem afetar o corpo e como a reforma íntima é essencial para promover a cura integral. Eu trouxe também aqui algumas ilustrações feitas com inteligência artificial, tentando, de certa forma, ainda que tentando evitar assustar muito vocês, mas essa daqui realmente está muito assustadora, né? Mas assim, é importante entender que existem entidades que nem sempre são assim, como de filmes de terror, assim, que podem estar ali ao nosso lado, vindas até de outras encarnações, querendo resgatar alguma coisa do passado, ou mesmo aquelas entidades que simplesmente encontraram uma brecha, pessoas que têm vícios, vício de fumar, vício de beber, ou de outros cantos, que encontram pessoas que estão na proximidade e que querem também usufruir um pouco daquela energia, suga aquele ectoplasma, vira um verdadeiro vampiro. Então são os chamados vampiros energéticos, que a Dione Fortune fala tanto. Às vezes uma pessoa muito próxima, que gosta muito da gente, num aperto de mão ela suga a sua energia, e a gente percebe isso. E é importante perceber também que às vezes não é por mal, e a gente tem que ter cuidado para que não sofra também uma coisa sem consequências, sem ser uma coisa que a outra está fazendo por intenção, e a gente não tente devolver também se a gente percebe algo desse tipo, com uma energia negativa da mesma forma, porque a gente está fazendo algo que não é também muito evangélico, muito interessante para a nossa existência. Essa é uma capa mais atual do livro Autodefesa Psíquica, né, de Dione Fortune. E a gente está até faltando um E aqui, não sei se o nome dela é Dione ou Dione. Eu acho que é Dione, aqui que faltou o E mesmo. Bom, parasitismo psíquico é extremamente comum e explica muitos problemas psicológicos. O vampirismo, como geralmente o entendemos, é algo totalmente diverso e será convincente reservar esse termo para aqueles casos em que o ataque é deliberado, aplicando o termo parasitismo aos casos em que é inconsciente e involuntário. Então aqui fica claro que ela prefere usar vampirismo quando a pessoa faz conscientemente, ainda que não seja assim tão consciente a ponto de saber que está sugando energia, mas é uma pessoa que está ali atuando sobre a pessoa com uma energia não muito boa mesmo,
falando mal e criando muitas coisas que desgastam a energia da pessoa. Isso seria um vampirismo, mesmo que a pessoa possa até nem estar percebendo exatamente a energia sair da pessoa e vindo para ela. Mas existe um outro termo que é o parasitismo, para aquelas pessoas que abraçam você, encostam o braço em você, já estão sugando energia mesmo sem perceber. Pessoas que não têm a intenção disso, mas acabam tendo uma situação que provoca isso na vida. Bom, a força crística é o fator equilibrante, compensador, curador, redentor e purificador do universo. Ela deve ser invocada em toda a operação de autodefesa psíquica que envolva qualquer elemento humano encarnado ou desencarnado. Então, por aí a gente já percebe que, mesmo trazendo para a gente várias técnicas de defesa que a John Fortune traz, ela também traz para a gente essa ideia da energia crística que faz essa proteção acontecer, faz a gente recuperar a nossa habilidade natural de defesa, nossas capacidades que a gente já recebe no nosso nascimento, que a gente já recebe por nascermos com toda essa estrutura psicológica, fisiológica, energética que nós temos para nos defendermos dessas energias. Aí tem nesse livro uma nota do editor inglês que diz assim: antes de sua morte, ocorrida em 1946, John Fortune compreendeu que a autodefesa psíquica poderia desencaminhar os leitores que tinham pouco conhecimento do eu interior. Ela própria tinha um vivo interesse pela psicologia e teria escrito um livro intitulado The Psychological Kabbalah. Se a morte não a impedisse. Nos últimos anos, que a psicologia é a Kabbalah psicológica, né? Então, nos últimos anos tem havido grandes progressos na ciência da mente e da psique, acompanhados, infelizmente, por um grande aumento de uso de drogas alucinógenas, muitas delas anteriormente desconhecidas, que podem causar simulacros do ataque psíquico. Quando os leitores se acreditarem vítimas do que é a miúde chamado de magia negra, devem consultar um clérigo, um médico compreensivo ou, se há provas de ameaças e perseguições, a polícia. A Sociedade da Luz Interior não dá nenhum conselho sobre esses assuntos, além da recomendação geral dada acima, e esta sociedade não mantém correspondência ou debate sobre o conteúdo deste livro. É interessante porque é um cuidado que está se tendo aqui, e que é preciso sempre ter toda vez que se fala de algum mecanismo de defesa, ou de saúde, ou de cura, que seja energético e espiritual, não esquecer do físico, porque às vezes você está tratando o energético e espiritual e o físico já está lá em situação crítica. É como a medicina homeopática. Muitas vezes é necessário até usar as duas, não são incompatíveis. Você pode usar as duas porque você está reabilitando as suas capacidades mais sutis com a homeopatia e tentando resolver um problema já grave e sério que esteja já acontecendo no físico usando a medicina alopática. Então, é importante a gente entender que em casos sérios, graves mesmo de saúde, precisamos procurar médico, precisamos procurar psicólogos e não ficar só na dependência ou confiando apenas num passe espiritual ou em técnicas de autodefesa psíquicas. Isso aqui é uma ilustração que eu pedi a primeira que eu pedi assim, sem solicitar uma imagem mais realista, né? Aí ficou mais parecendo um desenho animado, falando da autodefesa. Então, nesse livro de John Fortune, ela fala de algumas técnicas de defesa, e a gente encontra também em outros livros, outros materiais. Aí eu fiz um compilado, né? E algumas coisas vêm também da revista que eu mostrei para vocês. E aí a gente tem aqui essa fala: no espiritismo, o perispírito ou corpo fluídico constitui a estrutura intermediária entre espírito e corpo físico, vibrando em sintonia com os fluidos universais e funcionando como agentes das sensações e intenções espirituais. Diferente de um escudo permanente, o chamado corpo fechado apresenta apenas a ativação consciente de defesas fluídicas adaptadas às circunstâncias. Aí temos aqui mais uma informação sobre a vulnerabilidade da defesa energética. Por mais que a gente considere
possível mesmo existir esse ovoide, essa defesa psíquica, ela não é perfeita. Então, o corpo fluídico, conforme Allan Kardec, é semimaterial, sutil e dinâmico, capaz de variar em densidade, cor e forma conforme nossos estados internos e vibrações. Quando estamos emocionalmente abalados ou com o corpo aberto, como é que chama, né? Corpo fechado, corpo aberto, nos tornamos mais permeáveis às influências externas, inclusive das formas de pensamento desencarnadas. Aí eu trago aqui um livro, né, que é Vida Fora da Matéria, que é um livro bem interessante que nos anos 70, 80, deixa eu ver aqui de que época ele é. Estou com ele aqui, é esse livro aqui, né? Então, ele é... Deixa eu ver. É de 1982, um livro que tinha bastante ilustrações interessantes sobre as influências, né, de entidades. Aí colocava aqui entidades bem assim assustadoras, né, e mostrando pessoas que aqui uma senhora que está indo para um encontro amoroso, deixando o filho e sozinho, inclusive, então seres espirituais influenciando para que ela fizesse isso. Aqui ela bebendo, então bem numa imagem assim, de certa forma do século XX mesmo, ou até dado o começo do século XX, né? Então a gente tem ela aqui com a bebida, bem machista mesmo, né? Porque isso aqui poderia ser um homem, inclusive os homens até são mais comuns de ter essas práticas e tal. Aí a gente tem aqui um boêmio, de certa forma, aqui bebendo e com uma entidade em cima dele. Aqui duas pessoas brigando e como as energias psíquicas em volta são prejudiciais aos dois. Aqui uma pessoa, não sei qual é o vício dele, mas está mostrando aqui alguém em volta dele. Aqui a pessoa saindo ou chegando em casa e tendo um ataque de seres que estão aqui batendo nele, que de certa forma até quando a pessoa usa alucinógenos ou bebida, é capaz até de ver, e quando vê e fala com essas entidades, ou até tenta se proteger dessas entidades, as pessoas pensam que é alucinação, e na verdade elas estão vendo mesmo, né? Então aqui novamente seres, né, uma pessoa que está num estado de alucinação ou de loucura mais avançada, então tanto que está aqui num hospital psiquiátrico, provavelmente dentro de uma perspectiva bem antiquada, né, porque ele é todo amarrado, né, mas de certa forma deve ser alguém que está agindo com agressividade, e aí você vê as entidades em volta dele aqui, né, aparecendo aqui novamente, entidades bem assim guerreiras e com chicotes, com armas, etc. Mais uma vez aqui, dessa vez tendo a ajuda de pessoas, aí a energia das pessoas de alguma maneira pode ajudar a pessoa que está com esse problema, e aí mostrando aqui de novo ataques mentais da pessoa, sobre a pessoa, formas bem escuras, que de certa maneira tentando expressar o que alguns videntes conseguiam enxergar, né? Aqui já tendo um apoio, uma ajuda, a energia escura ainda está aqui aparecendo, mas ele aos poucos diminuindo, mas ainda aqui nesse caso com uma aura negra, né, mais escura. E aqui, puxando a brasa para a sardinha, né, com esse livro Vida Fora da Matéria, é de uma filosofia chamada racionalismo cristão, ele botando aqui a pessoa lendo o livro, né, mas a gente pode entender que esse livro pode ser qualquer livro, de preferência assim, um livro como o Evangelho, ou um livro religioso que toque a gente, ou de budismo, ou de hinduísmo, ou de outras religiões quaisquer que sejam, trazendo algo que ajude a gente a elevar nossos pensamentos, nossos ideais, nossas energias, com isso ajudando também a gente a fortalecer a nossa aura de proteção. Aqui eu trouxe uma ilustração que eu já até utilizei muitas vezes, até em algum vídeo que eu trouxe aqui para essa instituição, que é quando eu falei de telepatia, sobre a parte mental, na cura espiritual com telepatia, eu mostrei esse slide, só que dessa vez eu vou mostrar com atividades, né? A atividade etérica, a atividade astral, a atividade mental, que acontecem simultaneamente, mostrando que a gente pode ter um ataque ou uma proteção psíquica em 3 níveis dentro desse mundo aqui, né? Ainda tem o espiritual, mas esse espiritual não é o que atinge a gente. Esse espiritual é aquele que talvez seja muito mais fácil de bloquear, aliás, mais fácil de bloquear não, mas é aquele que seria bloqueado ou evitado por atitudes, por uma mudança de comportamento, tudo. Mas aqui, nas ações do dia a dia da gente, tanto a parte etérica que envolve o biológico, a parte toda de estrutura também, até de predisposições nossas que a gente faça, do físico, né, que a gente tem a genética, né,
mais fragilizada ou mais tendenciosa para alguma coisa, tendências pessoais também, escolhas e até alimentos que a gente faça, alimentações, etc. Atividade astral tem a ver com o emocional, tem a ver com tudo que a gente age, né, fala, pensa não, mas assim, tudo que a gente sente de uma maneira mais pesada, criando fragilidades ou causando um ataque para outras pessoas. E o mental com os pensamentos que a gente vai criar com os outros. Eu quero só ressaltar que dentro do espiritismo o corpo astral equivaleria mais ou menos ao perispírito, e o corpo mental, o André Luiz citou como existente, então a gente considera também como fazendo parte do conteúdo espírita, corpo mental também. Tá? Bom, existe esse outro livro que eu acho muito interessante, é um livro que eu tenho já há muito tempo, que se chama Energia Psíquica. Ele é o manual prático da energia psíquica, esse livro aqui, que já tem hoje uma versão com a capa diferente, né? E ele traz algumas técnicas que eu aqui vou resumir basicamente, né? Mas ele fala da cachoeira, que é uma técnica de visualização criativa, que a gente se imagina com uma cachoeira de energia caindo sobre a gente para fazer a autolimpeza. A raspagem energética, que é a pessoa passando a mão de cima para até embaixo, com uma certa distância do corpo, mas mentalizando uma limpeza, como se a gente estivesse fazendo uma varredura para limpar as energias. A barreira psíquica, que a gente vai ver daqui a pouco, o escudo de bolha e as esferas de energia. Aqui para mostrar a vocês a ilustração da cachoeira, como seria visto por um vidente, essa cachoeira que a gente imagina acontecendo e ela acaba acontecendo no campo energético mesmo. A raspagem é a pessoa passando com a mão desde a cabeça, como se fosse um autopasse, né? Chegando até os pés e tentando fazer essa limpeza, essa eliminação. E aí depois que essa energia é acumulada, ela é jogada tipo com a mão, esticando a mão e como se estivesse jogando alguma coisa fora, né? Bom, a gente tem aqui algumas ilustrações a barreira psíquica, que é uma parede mesmo criada mentalmente pela pessoa, e essa barreira, quando você imagina, visualiza, ela realmente cria uma proteção para emanações que uma pessoa tenha sobre você. Claro que você vai ter que sustentar essa barreira. Segundo as técnicas que o livro fala, até é possível você deixar ela funcionando durante algum tempo, mesmo que você pare de pensar sobre ela, né, porque é algo que tem uma certa durabilidade. É uma forma de pensamento, né, de proteção que se cria e tem uma durabilidade. Toda forma de pensamento também nos acompanha e de certa forma acompanha a nossa aura, né, e de certa forma também tem uma certa durabilidade. O chamado escudo de bolha, que é esse, né, parecendo uma ampola, né, parecendo um tubo de ensaio invertido, né, e aí você tem aqui uma pessoa protegida em relação a energias que podem vir de todas as direções, né. E aí o que eles falam sempre é que é preciso ter um contato com a Terra muito forte, porque é a energia da Terra que de alguma forma traz uma força, um caminho, né, que é a energia da Kundalini, que de certa forma faz materializar, formar as coisas, né, surgir as coisas no universo quando a gente mentaliza, né. E depois tem esse daqui das esferas de energia. A gente cria bolas que podem percorrer de cima a baixo, de baixo para cima, ou que podem permanecer em pontos chaves no nosso corpo, principalmente aqueles que estão fragilizados com dificuldades de saúde. A gente pode visualizar bolas de luz nesses pontos, e isso nos ajuda a proteger esses pontos frágeis, como se fossem ataduras, como se fossem gesso de proteção para que a gente não receba impactos, né, energéticos. Aí eu trouxe também aqui algumas ilustrações feitas com inteligência artificial para ilustrar algumas técnicas citadas em vários locais que a gente saiu colhendo, né, fez um apanhado. Então, a técnica do estado vibracional, o EV, autodefesa energética, é o uso de técnicas conscientes intencionais para mantermos nosso campo fluídico firme e protegido. Entre elas, destaca-se a circulação fechada de energias. Visualize o fluxo energético partindo da cabeça aos pés e retornando, repetindo o ciclo até ativar um estado vibracional, o EV, reforçando nossa resistência e criando um círculo interno inviolável. Então isso é uma das técnicas que é utilizada, que sempre se fala em vários livros, em vários autores. Depois nós temos a chamada mobilização básica de energia, MBE.
Outra técnica amplamente utilizada é a mobilização básica de energia MBE. Imaginar uma esfera de luz que circula verticalmente, descendo e subindo, envolvendo todo o corpo, aumentando intensidade e frequência até estabelecer um campo vibratório protetivo e dinâmico. Eu tentei até ilustrar aqui mais ou menos como seria essa, ele fica descendo, subindo, né? E aí com isso cria proteção. Ou então ela circula em volta da pessoa, mostrando essas bolas todas em volta aqui, dando a intenção de que cada bola dessa tem um campo de atuação, uma faixa de atuação para proteção, para proteger, impedindo a entrada, sem que impeça também as emanações de energia. Você vê a pessoa aqui em postura de oração, dando a ideia de que essa oração ajuda muito a acontecer esse tipo de situação. Agora eu vou falar de uma técnica que eu uso, que eu geralmente aprendi, né, com cromoterapia, trabalhando com cromoterapia, junto com uma pessoa que tinha vidência e que trabalhava com a gente essas energias, fazia a gente entender melhor como elas funcionavam. É uma técnica muito eficaz e relativamente fácil de aplicar, é a da cor induzida na aura. Uma técnica de cromoterapia que usa uma cor com alta frequência vibratória, atuando como escudo para outras cores de baixa frequência que poderiam causar danos aos nossos corpos sutis e até ao físico. A gente sabe que as energias como a energia de raiva é uma energia vermelha, que tem uma baixa frequência e um alto comprimento de onda. A frequência do violeta é a mais alta frequência e o menor comprimento de onda. Ela cria uma barreira para qualquer energia que seja com frequência mais baixa que ela. Então, você imaginar uma cor violeta na sua mente, respirar fundo, nesse momento que você respira fundo, você cria essa cor violeta na sua aura e faz com que você se proteja de energias que sejam inferiores ao violeta. Vocês podem também, se acharem que o violeta ele demora pouco tempo como aura em volta de nós, mas o azul, um azul violetado, um azul mais claro também, ciano, etc., consegue permanecer mais tempo na nossa aura, porque ele não se dissipa rapidamente, porque é difícil sustentar o violeta. É uma energia muito sutil, né? Então a gente tem que recorrer a instâncias mais superiores da nossa condição, né, intuitiva, do nosso corpo búdico, etc. Então é possível você criar uma aura azul também, e essa aura azul já servir também para que somente energias desse nível azul possam chegar até você e lhe atingir. Mas essas energias em coloração azul são energias positivas, favoráveis. Então toda vez que eu entro num shopping, eu mentalizo uma cor violeta e respiro fundo. E fico fazendo isso enquanto estou percorrendo, porque pessoas que têm um campo vibratório mais rápido, mais acelerado, se não fizerem isso, podem sofrer uma consequência de ficar com dor de cabeça depois que sai do shopping, ou enquanto está até no próprio shopping mesmo, porque essas energias vão atingindo sua aura, as energias entrecortadas de várias pessoas andando assim, às vezes com raiva, com pressa, querendo comprar alguma coisa, ou com raiva porque o preço estava muito caro de determinada coisa, enfim. Então acaba que é interessante criar esse escudo protetor enquanto se entra em alguns lugares assim, certo? Bom, técnicas complementares de proteção. Preces e invocações conscientes, pedir auxílio aos guias espirituais, envolver-se em círculos de luz, branca, dourada, multicolorida, aumenta a nossa proteção. Elevação de vibração pessoal, manter bons pensamentos, orações, músicas edificantes e reformas íntimas, fortalecer nosso sistema imunológico espiritual, consciência e presença. Identificar invasões de pensamentos alheios exige disciplina mental. Uma mente ocupada com o bem e centrada reduz a influência de obsessores. Então, essa possibilidade de se auto-observar também é bem importante, bem interessante, mas vocês estão vendo aí na figura a pessoa em prece, já também confirmando aquelas afirmações que a gente viu que nascem lá dos livros de Allan Kardec, a necessidade da oração, da prece, o famoso orar e vigiar, que Jesus já dizia para a gente. Vigiar de quê? Vigiar dessas energias que muitas vezes são até nossas mesmos, que a gente elabora, a gente cria, né, dentro de algum tipo de elemental nosso, presente em nós, ou até elementares que aparecem, elementais que surgem também nos influenciando, seres espirituais também que nos perturbam.
Aqui eu trago uma informação que vem da teosofia, né, do livro Formas de Pensamento, que mostra que toda vez que a gente entra em oração, brilha uma luz desse tipo aqui azul na nossa cabeça, na nossa aura, né, e emite-se uma espécie de dardo bem azulado assim para cima, como se fosse uma transmissão que se faz para Deus e logo em seguida vem a resposta. E essa resposta com certeza ajuda a fortalecer a nossa aura. Assim como a gente pode emitir um dardo desse tipo assim para Deus como algo em oração, em agradecimento ou coisa desse tipo, a gente pode emitir negativamente para outras pessoas também, mesmo sem querer. Toda vez que a gente pensa mal para alguém, a gente está emitindo, a gente está fazendo um ataque psíquico. Eu não mostrei muito aqui, eu não falei muito sobre isso, porque a intenção não era o ataque em si. A intenção é a defesa, é a gente se defender de ataques que venham de outras pessoas. E é até bom a gente não saber que existem esses mecanismos, porque no momento de raiva, no momento de a gente estar com raiva de alguém, a gente acaba querendo fazer isso e as consequências não são nada boas, né? Bom, aí vem o mito do corpo fechado. Nem sempre é necessário, nem saudável, buscar um estado contínuo de escudo fluídico. Em geral, o tratamento deveria ser pontual. Em momentos de vulnerabilidade ou convívio com influências densas, ativamos nossa autodefesa, voltando em seguida ao normal. Isso evita excessos e permite o equilíbrio natural entre proteção e receptividade. Essa pessoa aqui, por exemplo, está recebendo flores, então está com uma energia altamente positiva e está num estado de proteção que impediria dessa energia chegar. Claro que se a energia chegar a um nível de violeta, como estamos mostrando aí, ele vai receber. Mas se essa energia não tiver esse nível de frequência tão alto quanto a do escudo que ele criou, ele também está deixando de receber energias favoráveis, positivas, né? Ou mesmo as energias que venham do alto também, quando a gente estiver em oração, precisando receber essas energias positivas, certo? Então, corpo fechado com portas controladas. Essa é talvez a melhor atitude, né? Aqui vocês já estão vendo a mesma pessoa recebendo uma carga de energia aí através até da palavra. Você veja como pela boca da pessoa sai como se fosse um dragão a energia. Isso acontece sim, muitos videntes falam a respeito disso. Pessoas que falam muitos palavrões e quando esses palavrões são com uma energia muito negativa, você percebe no corredor da casa das pessoas pontos negros ali, daquelas energias, daquelas forças. Pode ser que a pessoa nem fale o palavrão, ela pode até só emitir a energia com raiva o tempo inteiro dentro de casa, e a casa fica cheia desses pontos de luz. Né? Eu me lembro que em uma casa que a gente visitou, um vidente foi passar e perguntou se a pessoa falava muito palavrão, e disseram que sim. E aí ele disse que ele sabia isso porque ele via esses pontos negros nos corredores, nas paredes fixados, né? Bom, o corpo fechado não é uma barreira infalível, mas uma habilidade de autoproteção controlada, ativada em momentos de necessidade. A prática da circulação de energia, visualizações vibratórias, preces e manutenção de boas vibrações pessoais compõem um sistema integrado de autodefesa energética. Ao compreender que somos plenamente responsáveis por nosso estado fluídico, podemos agir conscientemente fortalecidos pela doutrina espírita e pelo amparo dos bons espíritos. Aí a gente conclui o seguinte: a verdadeira autodefesa espiritual, portanto, à luz da doutrina espírita, o conceito de corpo fechado não é literal ou mágico, mas sim uma metáfora para um estado de invulnerabilidade moral e vibratória. Isso significa que a melhor autodefesa psíquica e a forma mais eficaz de ter o corpo fechado contra influências negativas, sejam elas de espírito inferior ou de energias deletérias de encarnados, são cultivo de virtudes, praticar o bem, a caridade, a humildade, o perdão e a honestidade, elevação do pensamento, manter pensamentos positivos, construtivos e sintonizados com o bem, prece sincera, comunicar-se com Deus e com os bons espíritos, pedindo auxílio e fortalecimento moral, trabalho no bem, dedicar-se ao serviço do próximo, o que gera fluidos benéficos e atraem a proteção espiritual. Bom, aí eu termino com essa frase. Em essência, a doutrina espírita nos ensina que a verdadeira blindagem está na nossa transformação interior.
Ao nos tornarmos seres mais virtuosos e conscientes, nosso próprio campo energético se purifica e se fortalece, repelindo naturalmente as influências inferiores e atraindo a proteção e o amparo dos espíritos superiores. Não é um estado passivo, mas uma construção ativa de nossa própria imunidade espiritual. Bom, pessoal, eu quero agradecer o convite da Comunidade Espírita Nova Era de Jiquiriçá para fazer essa palestra. Espero que tenha sido satisfatória, tenha atendido às expectativas. Acho que vocês agora vão precisar refletir um pouco sobre esse tema, é um tema bem interessante, e acho também que todos nós temos o que aprender ainda sobre isso. Não esgotamos o tema, espero que vocês pesquisem, procurem informações sobre isso aí, porque é um tema muito importante, tem a ver com o nosso cotidiano. Então, um grande abraço e tudo de bom para todos os que estão assistindo esse vídeo. Para os inscritos no nosso canal, que estão assistindo esse vídeo aqui no nosso canal, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente colocar vídeos como esse aqui no nosso canal, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.